Pessoal, primeira terra, sentar cada um nos seus lugares, silêncio, para frente, prestar atenção aqui. Nós havíamos passado questões da última aula. Eu comecei a explicar, respondeu ou não? Não? Nenhuma ainda? Então vamos lá, começar esse trem. Trabalho aqui. Sabe isso? Só passei. Vamos lá, sentados cada um nos seus lugares aí, meninas. Vem, então, colega lá. Vamos? Tem muita gente, né? Laboratório. Vai pra frente. Então, primeira questão aí, quem é empirismo? O que é empirismo? É uma corrente filosófica, diz que nós conhecemos graças a quê? A experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não há nada no nosso planeta que a gente chegar senão por meio dos sentidos. Segunda pergunta. Iluminismo. O que foi o iluminismo? Isso, movimento cultural. Que século? Século das luzes. Século XVIII. Ocorreu aonde? Na Europa. E esse movimento cultural dizia que uma luz deve guiar a humanidade. Qual que é a luz que deve guiar a humanidade? Não é a luz de Deus, eles são críticos da luz de Deus. É a luz da razão. Para eles, a luz da fé não é a luz, na verdade é a escuridão. Os iluministas chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Porque na Idade Média o que comandava a vida das pessoas era a religião. Isso, exatamente. A fé e a religião mais cega as pessoas do que ilumina. Por isso a Idade Média é a Idade das Trevas. E a religião e a fé não trouxe progresso algum. Só a razão pode trazer progresso. A ideia de progresso, ela surge com os iluministas. A religião só produziu atraso para a humanidade. Em vez de ela resolver os problemas, a religião só cria problemas. Principalmente guerras. Até o iluminismo, muitas guerras religiosas haviam acontecido. Por exemplo, na Idade Média. Qual que é a guerra religiosa mais famosa da Idade Média? Não lembram? As Cruzadas. O que foram as Cruzadas? Vocês lembram? A guerra entre os cristãos católicos europeus e os muçulmanos. Os islâmicos estavam lutando pelo quê? Pela Terra Santa. Quem tinha domínio sobre a Terra Santa. A Terra Santa que é berço de 3 religiões. Quais são as 3 religiões que surgiram na Terra Santa? Cristianismo, judaísmo
Islamismo. As três religiões ali na Terra Santa. E as três disputam aquele território ali. Até hoje tem Israel lá, naquela terra. Em 1948, a ONU estipulou ou criou o Estado de Israel. Em 70 depois de Cristo, o Império Romano destrói Israel e os judeus se dispersam pelo mundo. Com Maomé no século VI, na verdade século VII, o Maomé, os árabes conquistam a Terra Santa. E aí eles passam a habitar aquela região. Na Idade Média, os católicos europeus tentaram tomar dos muçulmanos aquela região. Não conseguiu. Em 1948, a ONU cria o Estado de Israel e pega os judeus que estão dispersos pelo mundo depois da Segunda Guerra Mundial e levam para lá, criando um país chamado hoje Israel. Mas já tinha árabes muçulmanos morando lá há milhares de anos, mais de 1000 anos. E nem foi os árabes que expulsaram os judeus de lá. Quem que expulsou os judeus de lá? Os romanos. 70 depois de Cristo. Adolf Hitler pegou os judeus que moravam na Alemanha e passou a exterminá-los, né? Por quê? Porque os judeus estavam espalhados pelo mundo. Na verdade, os judeus nunca foram benquistos em lugar nenhum. No Egito eles viraram escravos. Na Babilônia foram exilados. Entendeu? Na Idade Média, a cristandade, os católicos na Europa perseguiam os judeus. A peste negra, por exemplo, os católicos colocaram a culpa nos judeus. Então, a peste negra, uma das explicações por que ela assolou a Europa na época era a culpa dos judeus. Por que essa merda está acontecendo para mim? Olha, esses judeus desgraçados que não querem se converter ao catolicismo ou ao cristianismo. Depois, com os protestantes também, os judeus foram perseguidos. Por que ninguém gosta dos judeus? Como é que eles são tão chatos assim, insuportáveis? Na verdade, é um povo bem fechado na sua cultura, na sua religiosidade, e também um povo que sempre lidou muito bem com católicos. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, fodida, passando fome, e os judeus que moravam na Alemanha eram donos dos bancos, donos das coisas. Aí o Hitler falou: olha esses desgraçados aí. Nós estamos aqui, o povo alemão passando fome, na miséria, passando necessidade, com dificuldade, enquanto os judeus estão bem bom. Por que não lá? Então a culpa é deles, da nossa desgraça. Nossa raça. Maldito. Isso aconteceu também na Idade Média. A peste negra, fudendo, matando todo mundo. A culpa é de quem? Dos judeus. É o bode expiatório da humanidade. Aí a ONU criou, e aí tem B.O. até hoje lá, porque tem os palestinos que foram expulsos da Terra Santa, lá da terra de Israel, lá do Estado de Israel. Então, para os iluministas, a fé só traz B.O., problema. A fé não resolve os problemas, ela cria. Só a razão pode produzir o progresso. Só a razão pode nos conduzir à liberdade. A religião é a fé escraviza. Próxima questão. O empirismo ele se desenvolve no Reino Unido. Quais são os países que compõem o Reino Unido? Hein?
Quais são os países que compõem o Reino Unido? Inglaterra. País de Gales. A França é a principal inimiga do Reino Unido. É a guerra dos 100 anos da Idade Média, que foi entre franceses e ingleses. Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Os países que compõem o Reino Unido. A Grã-Bretanha. E ali se desenvolveu o empirismo. Próxima questão. Nós já vimos que o empirismo é uma escola filosófica que nós conhecemos graças aos sentidos, à experiência sensível. O racionalismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. O apriorismo é uma escola filosófica defendida por Kant. Para Kant existe algo a priori, algo que é inato no ser humano. E esse algo não é o conhecimento. O que é inato no ser humano são duas faculdades, que a gente já nasce com elas. Faculdades da sensibilidade e do entendimento. Então o apriorismo ele faz uma síntese entre racionalismo e empirismo. Não há ideias inatas, mas nós nascemos com a sensibilidade. O que é a sensibilidade? São os sentidos. Então nós nascemos com os sentidos, com a capacidade de sentir de ver, de ouvir. A gente já nasce com essa capacidade de sentir o cheiro, o sabor, o toque. E nós nascemos também com a faculdade do entendimento, ou seja, com a razão. Os sentidos fornecem os dados e as informações para o entendimento, para a razão. A razão processa esses dados e informações e transforma em conhecimento, segundo o apriorismo kantiano. Então Kant ele faz uma síntese entre o empirismo e o racionalismo. Para o racionalismo nós conhecemos graças à razão, os empiristas graças aos sentidos. E era uma briga. Os racionalistas vão dizer que os sentidos nos enganam, não podemos confiar neles. Eles não são fonte confiável de conhecimento. Os empiristas vão dizer que não há nada no nosso intelecto, na nossa razão, que não tenha nela chegada, senão por meio dos sentidos. Tudo que a gente pensa, o que a gente viu, ouviu, ou sentiu o cheiro, sabor, é a briga. Quem está certo? O Kant vem fazer uma síntese, vai misturar os dois. Nenhum está totalmente certo, nenhum está totalmente errado. Nós nascemos com a faculdade da sensibilidade, que são os sentidos. Os sentidos captam as informações da realidade. Mas os sentidos sozinhos não produzem conhecimento, precisam do entendimento, ou seja, da razão. É a razão que pega os dados e informações dos sentidos e transforma em conhecimento. Próxima questão. Diferencia empirismo, racionalismo e apriorismo. Que é gnosiologia e epistemologia. Então essa questão sobre a fonte, a origem e o princípio do conhecimento é um problema gnosiológico. Gnosia é sempre o quê?
Gnose é conhecimento. Então a grande preocupação dos modernos é com o conhecimento. Como nós conhecemos? Nós conhecemos graças a quê? Graças aos sentidos ou graças à razão? Ou graças aos dois? Essa é a preocupação. Outra preocupação dos modernos é com a epistemologia. Logia é sempre estudo. Episteme é ciência. Então é o estudo da ciência. Quais são as bases do conhecimento científico? Qual que é o método adequado para a ciência se desenvolver e produzir o progresso? Então, gnoseologia é o estudo do conhecimento, epistemologia é o estudo da ciência. Essas são as duas grandes preocupações dos filósofos modernos. Isso aqui. Empirismo. Próxima questão. O que são ideias inatas? O inatismo é uma corrente filosófica que diz que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós já nascemos com elas. Será que existe alguma ideia que a gente nasceu com ela? Quando a gente nasce, será que tem alguma ideia na nossa mente? Qual a ideia? Sobreviver? Será que o bebê tem essa ideia? Ou é um instinto? Então, o instinto não é uma ideia, porque ele não tem essa ideia na mente. Para os empiristas, não existem ideias inatas. Todas as ideias vêm do sentido, das sensações. A visão, audição, tato, paladar é o fato. Tudo que está na nossa mente vem dos sentidos. Para os inatistas, racionalistas, algumas ideias são inatas, porque não tem como explicar elas através dos sentidos. Por exemplo, a ideia de Deus. De onde que vem a ideia de Deus? A gente já viu Deus? Alguém já viu Deus? Alguém já ouviu Deus? Já ouviu Deus? A gente fala que ouviu Deus. Na Bíblia tem lá, por exemplo, Moisés conversando com Deus, Abraão. Troca ideia com Deus. Mas será que Deus conversou com eles como? Através do ouvido? Porque, por exemplo, Moisés subia para o monte para conversar com Deus. Por que o povo não escutava a conversa, se a voz de Deus estava sendo proferida? E Moisés é pedido, né? E agora então, porque esse conversar não era uma voz como a nossa. É um outro tipo de conversa. Fala que pelo sentido, não é essa experiência que Moisés tinha com Deus, não é experiência sensível. Eu falei com Deus. Aí tinha os profetas, também falavam com Deus, Deus falava com eles. E na frente dos outros. Como é que Deus só fala com um e os outros não escutam? Que voz é essa de Deus? Então essa voz de Deus não é escutada pelos. Ele escuta de uma outra forma. Ver a Deus ninguém nunca viu, por isso que inclusive é proibido na Bíblia fazer imagens de Deus, porque ninguém nunca viu. Sentiu o cheiro de Deus? Alguém já sentiu o cheiro? Qual que é o perfume de Deus? Se é que Deus usa o perfume, vai? Então, como é que é o cheiro dos anjos?
Dá um cheiro aqui no meu plano. O sabor de Deus. Qual que é o sabor de Deus? Alguém já saboreou Deus? Alguém já tocou Deus? Alguém fala, Deus me tocou. Como que Deus te tocou? Como que foi esse toque de Deus? Foi com a mão? Com o dedo? Ele foi lá? Ou é um toque interior? Deus tocou dentro de você. Como é que é o toque de Deus? Oi? Então, não é sentido. Foi que Deus foi lá e enfiou o dedo no você. Ele pode muito bem tocar meu espírito, porque isso ele sabe nunca me agrada. Exatamente. A experiência religiosa não é uma experiência sensível no sentido. A gente fala que é, sim, eu senti Deus me tocando aqui, ó. Isso aí é pedra no rio. Pois é. E é pedra do rins, né? E é o que? Infarto. Aqui é derrame. Dependendo dos lugares que toca, é coisa diferente, né? Então, inatismo, ideias inatas, nós nascemos com elas. A ideia de Deus para os inatistas é um exemplo de que ninguém nunca teve uma experiência sensível de Deus. Então, de onde teria surgido essa ideia? Segundo os inatistas, foi o próprio Deus que colocou essa ideia no nosso coração, na nossa mente, para que depois nós pudéssemos buscá-lo. Outra coisa que ninguém nunca viu, mas tem ideia: perfeição. Já viu alguma coisa perfeita? Se você falar que você é perfeito, eu vou te bater. Eu não preciso ser. Mas que tem gente que se acha perfeito, a perfeição é uma ideia que ninguém nunca viu. Da onde tiraram essa ideia? Outra ideia que ninguém nunca experimentou com os sentidos: infinito. Onde a gente tira essa ideia aqui que eu vi? Alguém já viu algo que é infinito? Você já viu todos os números? Não, mas tá. É impossível. Exatamente. É infinito. Todo número grande que você pensar, ainda tem o maior que é infinito. Então não tem como se chegar a isso. Pensa num número gigantesco. Também essa sala aqui, ele tem maior ainda. É maior que qualquer coisa que existe, porque tudo que existe é infinito. Então, nós nunca tivemos experiências dessas coisas. De onde que vem essas ideias? Só pode ter nascido com a gente, segundo os inatistas. Mas não tem como Deus ser uma ideia que na sua gente. Vários inatistas têm, os empiristas não. Mas tem outras religiões que têm Deus. Mas não tem sociedade humana que não tenha criado algum tipo de religiosidade. Se for olhar para a história, todos os povos humanos que têm registro, eles tinham algum tipo de crença em algo. Os empiristas, por exemplo, vão dizer o seguinte: de onde que veio a ideia de Deus? Alguém te ensinou essa ideia. Mas eles ensinam aquilo lá, peraí. Sim, alguém ensinou para alguém. Vamos voltar então lá nos primeiros seres humanos. E ninguém ensinou para eles. De onde que eles tiraram essa ideia? Já que não teve ninguém antes deles.
para ensiná-los sobre essa ideia. Aí tem que ter esse empreendedorismo. Não, é inatismo. Porque os primeiros seres humanos tiraram essa ideia da onde? Se ninguém ensinou para eles. Se não tinha ninguém para ensinar para eles, eles eram os primeiros, só no próprio Deus. Então, assim, o próprio Deus colocou no coração, na mente deles, vários inatistas. As ideias são inatas, nascem com a gente. Se você colocar um bebê isolado numa ilha, sem ter contato com ninguém, para os inatistas, mas você vai conseguir colocar coisas para ele conseguir sobreviver. Ele sobrevive, cresce. Para os inatistas, em algum momento ele vai desenvolver essas ideias. Qual foi o seu maior exemplo? Sozinho. Deus, perfeição, Qual foi o seu maior exemplo? é complicado. Porque você cria, se você ensinar ele sozinho, quase certeza que ele vai ser um selvagem. Ele não é um selvagem. E ele não vai ter nem linguagem. Como é que ele vai representar essa ideia? Vai ser um animal, né? Então vamos imaginar que tudo isso foi garantido para que ele crescesse, mas sem contato humano algum. Primeira coisa, esse bebê sequer vai ficar em pé. Porque a gente aprende a ficar em pé olhando os adultos. Em pé não é o nosso natural. O pé é equilíbrio. O bebê vai aprendendo a se equilibrar para ficar em pé. Se ele for deixado sozinho, sem contato, ele não fica em pé. Segundo, não desenvolve linguagem. E sem desenvolver linguagem, como é que ele vai desenvolver pensamento? Tudo que a gente pensa com palavras. O nosso universo é do tamanho do nosso vocabulário. Quanto mais restrito o seu vocabulário, menos complexo é o seu pensamento. Mais pobre é o seu pensamento. O nosso universo é do tamanho do tanto de palavra que a gente conhece. Então, se você não conhece algumas palavras ou algumas ideias, você não consegue nem pensar sobre aquilo. Na escola, quando você chega e começa a falar de algumas matérias, de algumas coisas que você não sabia. Por exemplo, teoria da relatividade. Você olha para o céu à noite, você não está vendo o presente, está vendo o passado. Para quem nunca teve acesso a isso, você nem faz ideia alguma. Para eles, estão olhando para o céu. Não, aquela estrela ali, estou vendo a luz dela agora. Não, você está vendo aquela estrela do passado. Porque aquela luz viajou milhões de anos até chegar. Pode ser que aquela estrela nem exista mais. Então todas as ideias, as palavras, vão ficar de pé da convivência, de alguma forma então da experiência. Mas para os nativos é inato, algumas coisas são inatas, que nascemos com elas. Algumas ideias, Deus, perfeição, enfim. É uma briga. É a briga dos modernos, ali uma briga que ainda não há solução no horizonte. Próxima questão. Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela aconteceu aonde? No Reino Unido. Ela culmina em 1689. Ela leva ao poder quem? A burguesia. Por isso a Revolução Gloriosa é chamada de primeira das grandes revoluções burguesas, porque leva à burguesia. Ela acaba com o absolutismo na Inglaterra.
Então a Revolução Gloriosa se opunha ao absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Então, para a Revolução Gloriosa, agora todos são iguais perante a lei. O rei não está mais acima da lei. O rei também deve se submeter à lei. É a Bill of Rights, né? A Carta de Direitos. A primeira Constituição moderna estabelece ali que todos são iguais perante a lei. Não há mais privilégios e regalias. Então a Revolução Gloriosa foi a primeira das grandes revoluções burguesas, aconteceu no Reino Unido. É um processo revolucionário e começa numa disputa pelo poder, a Guerra das Duas Rosas, depois tem a Revolução Puritana e, por fim, a Revolução Gloriosa em 1689. Próxima questão. Nós já vimos que empirismo é a escola filosófica que defende a experiência em si, ou seja, nós conhecemos graças ao sentido. O Hobbes, ele é um empirista. Tudo que nós conhecemos graças aos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. E se conhecemos só graças aos sentidos, então nós só podemos conhecer coisas materiais. Isso é um materialismo. Nós só podemos conhecer a matéria, nada além da matéria. Qualquer coisa que se falar sobre algo além da matéria, isso não passa de pura suposição. Falar de Deus, por exemplo, para Hobbes, é pura suposição. Porque Deus não é um ser material. E nós só podemos conhecer coisas materiais. Não dá para conhecer Deus. Professor, esse homem que acredita, não acredita em Deus, que Deus não é material, mas ele concorda. Os sentimentos são materiais, e reações fisiológicas do nosso corpo. O amor é um hormônio, na verdade, são alguns hormônios, os neurotransmissores que produzem o que nós chamamos de amor. Claro que ele não tinha essa concepção, isso é hoje da neurociência. Cada sensação que a gente tem, cada emoção, cada sentimento é um tipo de hormônio que a produz no nosso organismo, ou um tipo de neurotransmissor. Então tem endorfina, tem dopamina, uma série de hormônios de neurônios, de neurotransmissores, foi? Não, porque não tinha ainda, né, a teoria do Big Bang. E eu também não está falando aqui que Deus não existe. Ele está falando que não dá para saber nada sobre Deus. Porque nós só podemos conhecer as coisas materiais. Não tinha crença nesse aspecto, né? Só que ela estava pesquisando ainda, nem sabia ainda. Tinha o que a Bíblia dizia, mas para eles isso é pura suposição. Porque não é fruto da experiência assim, assim. Ninguém nunca viu Deus, ninguém ouviu, nem tocou, nem sentiu o cheiro, o sabor de Deus. É um ser que não é passível de conhecimento. Tudo que se fala sobre ele é pura suposição. Não dá para saber nem se ele existe ou não. Era isso que ele pensava. A mesma coisa, na época, não dá para saber se foi como está na Bíblia, a criação ou não. E nem dá para saber se houve criação. Porque existia isso. O próprio Tomás de Aquino, que era um teólogo medieval, cristão, ele disse que não dá para saber se o mundo é eterno ou não.
A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Aristóteles dizia que o universo é eterno, sempre existe. Não dá para saber se teve um início ou se sempre existe. É coisa que não tem como provar se existe ou não. Então Tomás de Aquino era cristão, mesmo ele. E a matéria ela funciona de forma mecânica, por isso o mecanicismo. Ou seja, a matéria funciona como uma máquina, de forma previsível. A matéria é composta de corpos em movimento. São corpos que se movimentam no espaço. Existem 2 tipos de corpos, segundo Thomas Hobbes: corpos naturais e corpos artificiais. Corpos naturais são aqueles produzidos pela natureza. Corpos artificiais são aqueles produzidos pelo ser humano. A árvore é um corpo natural, produzido pela natureza. A mesa é um corpo artificial, produzido pelo ser humano. O corpo artificial mais complexo é o Estado, também produzido pelos homens. O Estado é um corpo artificial criado pelos seres humanos para impedir que a gente se mate, se destrua. Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Horário, né? Por hoje é isso aí, galera.